Muito bem. Vamos ver agora o que nossa maravilhosa doutora Batá nos diz a respeito dos medos inconscientes. Os medos inconscientes, ou antes de origem subconsciente, são todos os que não apresentam explicação racional e causa plausível e que não se apresentam ao consciente de modo claro e explícito, mas sob a forma de mal-estares variados, estados emotivos. Vão do ligeiro estado de ansiedade, que atormenta sem causa aparente, até o estado de angústia profunda, que pode se tornar numa verdadeira condição patológica nos casos mais graves. Também a timidez, a dúvida, a incerteza, a hesitação entram no quadro do medo inconsciente, bem como as diversas e variadas fobias de caráter leve que não afligem a todos. Olha que interessante. Entram uma série de elementos que nós trazemos inconscientemente, que ela diz lá que está lá no nosso subconsciente, vão gerando, solapando lenta e gradativamente e formando assim um estado mórbido e incômodo de instabilidade emocional, né? As fobias, por exemplo, a agorafobia, medo de lugares abertos, e a claustrofobia de lugares fechados, certamente estão ligadas a traumas que se tornaram subconsciente e que se manifestam na superfície da consciência como um medo, um impedimento, uma aversão por qualquer coisa sem razão lógica. Existem pessoas que de tudo têm medo, que vivem num estado de ansiedade perpétua e que sentem pavor e agitação por qualquer coisa que devam enfrentar, mesmo as simples e comuns. Criam escrúpulos, limites, obstáculos, sem nenhuma razão. Sentem constantemente medo de se enganar, de ser mal julgados, de ir ao encontro de quem sabe que perigos. É uma graça. A pessoa fica, infelizmente, é uma tristeza engessada. Tais pessoas poderiam buscar no próprio subconsciente a causa de seu estado, visto que não há uma explicação lógica e racional para seu comportamento. Frequentemente, até as inibições de realizar quaisquer atos derivam do medo inconsciente, deixado por traumas acontecidos no passado. A pessoa tem um insight, tem vontade de fazer aquilo que lhe veio à mente, mas o medo não deixa. Mas a insegurança não deixa ela tomar uma atitude, em virtude de exemplos de coisas passadas. Não que sejam iguais, mas que passaram por uma insegurança. Por exemplo, o medo de ser, olha só, de ser afetuoso e expansivo provém do medo de ser rejeitado, o qual é naturalmente inconsciente e ligado a algum trauma afetivo ou acontecimento do passado, no qual as expressões da pessoa foram violentamente rejeitadas e forçadas a ser reprimidas. Nasce deste fato uma inibição,
ou antes, uma defesa para não tornar a sofrer. Isso é fato, isso é fato. A pessoa teve uma decepção, teve um trauma, entende? E para que ela não volte novamente a passar por aquela rejeição, aquele, podemos dizer, verdadeiramente, é um trauma, né? Pelaquela situação incômoda, ele evita. Frequentemente, porém, não há uma ligação clara da inibição com o trauma. Ela está camuflada sob outro aspecto. Por exemplo, o medo de dirigir um automóvel pode mascarar a incapacidade de dirigir uma empresa ou uma fazenda, e é causado pela inibição do instinto de autoafirmação. Olha como que o projeto. O indivíduo tem medo de dirigir um carro, consequentemente ele tem medo de dirigir uma empresa, consequentemente ele tem medo. A gente ri, mas é de chorar, porque existe, né? A incapacidade de escrever uma carta encontra-se às vezes esta inibição mesmo nas pessoas cultas, mascara uma inibição de caráter afetivo e emocional. Assim também o medo do sol ou da luz muito forte pode significar que existe um complexo de culpa ou antes um medo de ser descoberto, de ser iluminado. Até as franquezas e excessos do psiquismo. Embora não cheguem ao complexo, todos os estados de ansiedade, de temor, de agitação que não têm causa plausível, têm certamente raízes no subconsciente. Prestem atenção. Embora não cheguem ao complexo, todos os estados de ansiedade, de temor, de agitação, que não tem causa plausível, têm certamente raízes no subconsciente. É importante a gente entender isso. Ela está simplesmente afirmando. Causas do medo. Todo medo, consciente ou inconsciente, tem origem no corpo astral. Todo medo, consciente ou inconsciente, no corpo astral. No Tratado de Magia Branca, está escrito que as energias que se manifestam mais frequentemente no corpo astral do ser humano comum são as seguintes. Ela simplesmente nos mostra quais são elas. As que manifestam mais frequentemente: o medo, a depressão, o desejo em todas as suas formas. Como vemos, o primeiro da lista é o medo, visto que para a maioria dos homens ele representa o guardião dos umbrais e, em última análise, é o mal fundamental do astral. Realmente, o medo ele é protetor. Apesar dele também ser pear, engessar, embutir, entende? Como vemos o princípio da lista, o medo o primeiro da lista é o medo. Poder-se-ia perguntar, por que existe o medo no corpo astral? Qual a sua causa? Responderei ainda uma vez com as palavras do Tratado de Magia Branca, de Alice Bailey. A alma senciente e também o corpo astral dos animais e dos homens está subconscientemente cônscia de fatores
semelhantes aos seguintes. Primeiro, a imensidade do todo e do senso de opressão que disto provém. Segundo, a pressão proveniente de todas as outras vidas e existências. Terceiro, a flexibilidade da lei. Quarto, o senso de aprisionamento, de limitação e da consequente inadequação. Nestes fatores, que se originam do mesmo processo das manifestações, o qual persiste e aumentam de potência no decorrer dos séculos e das eras, encontram-se a causa do medo, tão difuso e tão várias formas da humanidade. Isso nós temos no Tratado de Magia Branca de Alice Bailey. Que significam as palavras a alma senciente dos animais e dos homens? O que significam as palavras a alma senciente dos animais e dos homens é subconscientemente côncia? Significam que o corpo astral, alma senciente, está aberto a todas as influências, visto que, por sua própria natureza, é eminentemente receptivo e sensível. É composto de substância astral, que é uma substância fluida, móvel, impressionável. Disto se deduz que quem quer que tenha certo desenvolvimento do corpo astral e seja nele prevalentemente polarizado, sem, por outro lado, dominá-lo e controlá-lo, está sujeito ao medo, o qual é o resultado da sensibilidade do corpo senciente. Quando ela trata do corpo astral, nós já citamos em outros vídeos. Nós estamos falando aqui do perispírito. Através do corpo astral, ou seja, através do perispírito, entramos em comunicação com o cosmo inteiro, com todos os outros corpos astrais e com o plano astral, onde existem as vibrações de todos os sofrimentos, angústias, medos e dores da humanidade inteira, presente, passada e futura. Voltaremos em breve.